pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente a osteomuscular, esse sistema importante sobre músculos e ossos. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais informações, mais conteúdos, se inscreve no canal e deixe seu joinha para ajudar a gente. Vamos ao que interessa. Hoje vamos falar dos músculos do abdômen. E o que a gente pode falar desses músculos? Hoje vamos falar tanto dos músculos que estão posteriores ao abdômen, como aqueles que estão na parte mais externa. E a gente pode começar pelos músculos do lombo, como o músculo dorsal do lombo. Esse músculo, como a gente vê na imagem, esse é o músculo dorsal do lombo. Ele estaria realmente posterior e claramente ele vai estar próximo a um outro músculo que também é importante, vamos falar dele, que é o pessoas maior. E à frente do pessoas maior está o pessoas menor. E claro, o que a gente pode falar desse músculo do dorso realmente? Ele vai estar tendo a sua origem na crista ilíaca, no osso ilíaco. Ele sai dali tendo a sua origem e vai em direção até a 12ª costela. E ele vai também se inserir no processo transverso das vértebras L1 até a L4. Então ele vai ter essa origem desde ali de baixo, realmente da crista ilíaca, seguindo para cima em sentido superior até a costela que a gente falou, a 12ª, e o processo L1 a L4, o processo transverso dessas vértebras. E a ação dele? A ação vai ser de rebaixar o abaixamento da costela e também certa ação homolateral do tronco. Então, basicamente, seria essa a função, a origem e a inserção desse músculo. Outro músculo importante é o pessoas maior, que a gente citou agora há pouco e está aí na tela para você. Esse pessoas maior, ele está próximo ao que a gente falou anteriormente e à frente dele, de forma ventral, está o pessoas menor. Mas vamos destacar o pessoas maior. Qual a origem desse pessoas maior, esse músculo que é na porção lombar do nosso corpo? Nós podemos citar a sua origem, que é no corpo de T12 a L4. Então ele vai estar desde a T12, essa vértebra, até a vértebra L4, e também no processo transverso, de L1 a L4. Então essas vão ser a origem desse músculo pessoas maior. Mas aonde ele vai se insertar? Lá no trocânter menor, essa é a estrutura anatômica do nosso fêmur. Então, ele vai desde o processo transverso de L1 a L4 e se estende até o trocânter menor, que está no fêmur, realmente o nosso osso fêmur. O trocânter menor é uma estrutura próxima à cabeça desse fêmur, que você vê na imagem. Então, ele vai percorrer esse caminho e qual vai ser a ação dele? Como ele se inserta nesse trocânter menor, ele tem uma ação sobre a coxa, um movimento na coxa que seria de flexão e rotação lateral dessa coxa. Mas ele também vai ter uma ação sobre o tronco, o tronco. Ele vai poder fazer uma ação lateral e também uma forma de flexão anterior do nosso tronco. Então ele vai ter essas ações. Lembrando que à frente desse músculo que nós citamos, o pessoas maior, existe um outro músculo menor, que é o pessoas menor. Então, como você vê na imagem, você vê o pessoas maior atrás e o pessoas menor na frente. E nós já falamos algumas características desse pessoas maior. Outro músculo muito importante que devemos citar é esse que está na tela. Que músculo seria esse? O músculo reto do abdômen. Ele realmente é bem retão, vai aqui de cima até lá embaixo retinho, e ele tem essa estrutura assim sendo um pouco mais exposta, se assim a gente pode dizer, como você pode perceber aí na tela. E onde ele vai ter sua origem, inserção, qual vai ser sua ação? Pois é, a sua origem, basicamente,
ela vai ser ali na sétima, na quinta e na sétima, nos cartílagos costais. E também no processo xifoide, que fica na ponta do nosso externo. Seria aquele processo, realmente, aquela pontinha do externo, chamado processo xifoide. Então, ele tem essa origem e vai até o processo da sínfise púbica e também parte da crista ilíaca. Então, ele vai ter essa origem, que vai ser a quinta, sétima cartílagos costais, e o processo xifoide segue reto, como a gente viu na imagem, até a sínfise púbica, que fica ali naquele meio, e também na crista ilíaca. Agora, qual seria a sua ação? Primeiro, ele pode fazer uma flexão anterior do tronco, mas não é só essa flexão que é importante. Ele também pode auxiliar no processo de aumento de pressão intraabdominal, principalmente durante as expirações forçadas. Então ele tem essa ação, além também de existir um músculo chamado piramidal, que fica bem na pontinha, como a gente vê na imagem, que ele é muito raro, não são todas as pessoas que têm. 25% apenas vão possuir esse músculo, então é bem raro. Então ele tem essa função de flexão do nosso tronco para a porção anterior, aumenta também a sua ação de pressão intraabdominal nas expirações forçadas e vai ter, a gente pode destacar esse músculo piramidal, bem pequenininho, que nem todas as pessoas têm e não se sabe ao certo a sua função desse músculozinho pequeno, esse músculo piramidal. Outro músculo muito importante é o oblíquo externo do abdômen. Ele que estaria basicamente ao lado daquele músculo reto do abdômen que a gente falou. E qual a origem desse oblíquo externo do abdômen? Ele vai ter sua origem principalmente na porção externa das nossas costelas, desde a quinta até a 12ª costela. E ele vai seguir o seu trajeto para se insertar na crista ilíaca e até mesmo no ligamento inguinal e na linha alba. Então, esses três seria a sua inserção. Lembrando, vamos lá, ele tem a sua origem ali nas nossas costelas, desde a quinta até a 12ª, vai pegar principalmente a porção externa, por isso a gente vê que ele é o mais externo, vamos falar de outros mais internos ainda à frente. Ele pega essa porção externa dessas costelas e segue passando próximo ao reto que a gente falou, o músculo reto do abdômen. E ele segue para a crista ilíaca. E também pega parte do ligamento inguinal e da linha alba. E qual a ação desse músculo? Ele também pode induzir a uma contração, uma flexão, ou melhor dizendo, uma flexão anterior do tronco, mas também uma elevação da pelvis. Ele faz essa elevação da pelvis, uma flexão anterior do tronco e também tem aquela função parecida com a que a gente falou do reto, o reto do abdômen, que é de aumentar a pressão intraabdominal nas expirações forçadas. Então, principalmente nesse processo do sistema respiratório, ele vai ter essa ação e é isso que a gente pode dizer desse músculo. E a imagem dele, que a gente vê como se fossem seus feixes saindo externamente, porque existe um oblíquo interno, que é o que a gente vai falar agora. Então, como nós falamos, existe ainda um músculo oblíquo interno do abdômen. Nós falamos do oblíquo externo do abdômen. Então, como a gente vê na imagem, esse é o oblíquo interno. Ele praticamente estaria abaixo do oblíquo externo. O próprio nome diz. Um é mais externo e outro é mais interno. Então, esse estaria mais internamente em relação ao músculo oblíquo externo do abdômen. E o que a gente pode falar desse músculo oblíquo interno do abdômen? Primeiro, a sua origem. Ele vai ter a origem na aponeurose torácico-lombar existente no nosso corpo. E também vai ter a sua origem, além dessa aponeurose, na crista ilíaca e no ligamento inguinal. E ele vai seguir superiormente para se insertar, principalmente na 10ª e na 12ª
costela. Ele vai ter essa ligação e também na bainha do reto. Então ele vai lá de baixo, na sua origem, que a gente falou na aponeurose, crista ilíaca, ligamento inguinal, sobe, ele vai subir e vai se insertar principalmente na 10ª e 12ª costela e também na bainha do reto. E qual vai ser a ação desse músculo que está mais internamente? Ele vai influenciar também, igual ao externo, principalmente no processo de flexão anterior do tronco. Ele vai promover essa flexão anterior, também vai ter a sua ação de elevação pélvica, vai elevar a pelvis e também influenciar no processo de expiração forçada, que seria aquele aumento intraabdominal, o aumento da pressão intraabdominal nas expirações forçadas. Então ele vai ter essas funções, lembrando a sua origem, ela vai estar inferior e a sua inserção estaria mais superior, na 10ª e na 2ª costela. E por último ainda podemos citar o músculo transverso do abdômen. Para ficar bem claro, nós temos que lembrar que existe o músculo reto do abdômen, que a gente falou, está ao meio. Existe ainda o músculo que está externamente ao nosso abdômen, que é o músculo oblíquo externo. Está o externo, tem um interno, que é o que a gente falou anteriormente, que é o oblíquo interno, e ainda mais interiormente existe o transverso do nosso abdômen, que é o que nós estamos citando e você vê na imagem. Então, lembrando, reto do abdômen, mas externamente está o oblíquo externo do abdômen, mas internamente a esse externo existe o oblíquo interno do abdômen, e mais internamente ainda existe esse transverso. Agora, o que a gente pode falar desse transverso do abdômen? Primeiro, sua origem. A origem que seria desde ali da 7ª até a 12ª, os cartílagos costais, também pega a aponeurose torácico-lombar, que a gente já citou, e também a crista ilíaca. Então ele faz como uma porção total assim lateral do nosso corpo e vai pegando transversalmente, realmente assim, retão mesmo, até chegar ao centro, que é onde estaria o reto do abdômen. Ele vai se insertar na bainha desse reto do abdômen. Então, lembrando, ele tem a sua origem desde a 7ª até a 12ª cartílago costal e vai pegar também a crista ilíaca, a aponeurose torácico-lombar e vai transversalmente até chegar na bainha do reto do abdômen, aquele músculo que já falamos que está bem ao centro do nosso abdômen, o músculo reto do abdômen. Então ele tem essa origem e inserção. E qual a sua função? Além de propriocepção, ou seja, de sentir, ele também vai ter uma ação que a gente já falou anteriormente de outros músculos, que seria de aumentar a pressão intraabdominal na expiração forçada. Então ele vai ter essa função basicamente. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resumo referente à osteomuscular. Lembrando, é um resumo, você deve aprofundar mais em seu livro. E se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?